Bom, rapaziada, vamos lá então. Acabou agora há pouco, lá na Neoquímica Arena, Corinthians 1, Vasco 0. Pois é, meus amigos, Corinthians vence o Vasco por 1-0 na Neoquímica Arena, com um a menos. Corinthians que jogou com um a menos no segundo tempo inteiro e acabou vencendo o Vasco por 1-0. E, meu amigo, o Corinthians venceu. Vamos estar comentando um pouquinho desse jogo, né, rapaziada? Domingo aí, né? Dia de Campeonato Brasileiro, né? Ontem teve bastante jogo. Até ia fazer um vídeo comentando o jogo de ontem, mas acabou que não deu, tá? O Bahia empatou com o Santos 2-2. O São Paulo acabou vencendo também ontem, né? E agora à tarde teve dois jogos, né? O Grêmio e o Corinthians. O Grêmio acabou que venceu. Acho que tá rolando o jogo ainda, nem sei quanto que tá, mas eu vi que o Grêmio tava ganhando. E rolou agora, acabou agora há pouco. Corinthians 1, Vasco 0. Corinthians que mesmo com a menos conseguiu segurar e venceu o Vasco por 1-0. Vamos estar comentando um pouquinho desse jogo, rapaziada. E pois é, cara, o Corinthians venceu ali por 1-0. Corinthians ali, né, que voltou ali a se recuperar no Campeonato Brasileiro. O Corinthians que tava numa sequência bem ruim no Campeonato Brasileiro. O Corinthians que tava na zona de rebaixamento e agora eu acho que sai da zona de rebaixamento. Assim, cara, uma vitória bem importante pro time do Corinthians. E assim, cara, o time do Vasco, mano, eu não vou falar, cara, porque, mano, é muito ruim o time do Vasco. Eu, assim, cara, tava secando o Corinthians, mas não tem nem como secar, mano. O time do Vasco, mesmo com a mais, poderia jogar até amanhã que não ia conseguir empatar o jogo. Um time muito ruim, o time do Vasco, né? O Vasco com a mais, o finalzinho do segundo tempo. Sabe, só foi o Corinthians se fechar, o Vasco não sabia se cruzava, o Vasco não sabia se chutava, o Vasco não sabia, cara, o Vasco não sabia o que fazer com a bola, mano. Então assim, cara, um time muito ruim, o time do Vasco, né? O Corinthians mesmo com a mais acabou vencendo, né? E assim, cara, é. O André de novo, né, cara? O Corinthians ali tem que ficar de olho no André, mano. Porque assim, cara, mais uma vez o André quase comprometeu com o jogo do Corinthians. O André quase comprometeu com o jogo do Corinthians. De novo foi expulso. De novo. Eu não achei que foi muito pra expulsão, sendo bem sincero. Eu ainda tenho que rever esse lance, mas no que eu vi, pra mim, não foi pra expulsão. Vai ter polêmica em cima desse lance. Pra mim, eu não sei, tem que ver, mas quando eu vi, pra mim não foi pra expulsão. O juiz deu a expulsão. E assim, cara, o André de novo, mano. De novo, quase ferrou o Corinthians, mano. O André de novo, expulso, já tinha sido expulso contra o Palmeiras, né? O Corinthians ficou com 2 a menos, né? O André já tinha sido expulso contra o Palmeiras e agora de novo foi expulso. E o André quase comprometeu o resultado. A sorte que foi o Vasco, irmão. O time do Vasco é um time horroroso. Porque se fosse um time um pouquinho mais qualificado, eu acho que o Corinthians tinha levado o empate, mano. O Corinthians não ia conseguir ficar com a vitória. Né? Então, assim, cara, o André de novo fazendo merda, né? Eu, assim, cara, sendo bem sincero, o André de novo, mano, tem que ficar de olho nesse André, mano. De novo, quase entregando, deixando o Corinthians na mão, né? O André de novo sendo expulso, né? E assim, cara, é impressionante, né, cara? O Corinthians ali geralmente tá tendo jogador expulso, né, mano? O Corinthians ali, mano, o Corinthians ali com muitos jogadores ali que estão fazendo cagada, né, mano? Muitos jogadores que estão fazendo cagada, muitos jogadores que estão sendo expulsos, né? Esses dias atrás ali, né? O André foi expulso, o Corinthians tava com 2 a menos contra o Fluminense, né? O Alan tinha sido expulso, né? Por mostrar, você já sabe, né? Então, assim, cara, tem muitos jogadores do Corinthians que tá sendo burro, irmão. E o Corinthians ali, cara, tem que rever isso, mano. Porque tem muitos jogadores do Corinthians que estão fazendo cagada, mano. Então, assim, cara. O Corinthians que venceu ali o Vasco por 1-0. O Corinthians de novo jogou com um jogador a menos, né? O Corinthians de novo ali quase se complicou na partida, né? Jogou o segundo tempo inteiro com um a menos. Segundo tempo inteiro com um a menos. E assim, cara, como eu falei, cara, o time do Vasco, mano, é um time inofensivo, mano. Me desculpe, é um time que não fez absolutamente nada no jogo, uma partida horrorosa do Vasco. E assim, cara, o Corinthians ali, mano, fez 1-0, mas poderia ter feito mais no primeiro tempo, cara. O Corinthians foi melhor do que o Vasco no primeiro tempo, criou mais chances, né? Teve mais posse de bola, né? O Vasco ali com muito erro na saída de jogo, com muito erro. O Vasco ali perdendo muita posse, muitos erros de passe do time do Vasco. Olha, cara, o time do Vasco, mano, que
Meu Deus do céu, mano. Eu não tenho nem o que comentar desse time do Vasco, né, cara? Porque o time do Vasco tá assim, ó, há muito tempo, mano. Muito tempo tá assim o time do Vasco. O time do Vasco é impressionante, mano. Chegou na final da Copa do Brasil ano passado, mas olha, não ganha um time, não ganha nada há muito tempo, mano. O time do Vasco, a real é. Tá destruído o time do Vasco, mano. Tá destruído, mano. O time do Vasco tá assim, ó, há muito tempo. Então, assim, cara, o time do Vasco, o time horroroso, né? Com muitos erros ali. O Vasco não jogou absolutamente nada. Principalmente no primeiro tempo. O primeiro tempo só deu o Corinthians. Só deu o Corinthians. O Corinthians foi melhor do que o Vasco no primeiro tempo. Criou algumas chances ali, né? Principalmente no escanteio ali, na bola parada. O Leonardo, quer dizer, o Léo Jardim ali acabou salvando o Vasco em alguns momentos, né? E assim, cara, o Corinthians ali acabou que fez o gol ali no finalzinho do primeiro tempo, né, cara? Se eu não me engano, foi depois ali, né? Não, acho que foi antes do André ter sido expulso. O Corinthians abriu o placar ali com o Matheus Bidu numa bela jogada do time do Corinthians, né, cara? Num belo passe ali de calcanhar ali do Garro, né? Um passe de calcanhar ali do Garro, muito bonito. Uma bela jogada do time do Corinthians, né? Numa jogada ali, Vitinho, que tocou ali pro Garro. O Garro toca de calcanhar ali pro Matheus Bidu, que dá um belo chute, uma bela pancada, meio que fuzilou ali, meteu um golaço, o time do Corinthians abriu o placar, e depois ali, mano, o jogador do Corinthians foi expulso, mano. O jogador do Corinthians foi expulso, o André acabou que foi expulso e o Corinthians jogou com um a menos, mano. Corinthians com um a menos, né? A torcida do Corinthians ali meio que impaciente, né? Impaciente, né, cara? Porque não é possível, mano. Tem muitos jogadores do Corinthians que tá sendo expulso direto. Não é possível, mano. Esse André aí, não sei não, hein, cara. Esse André aí, não sei não. Cara, que você corintiano deixa aí embaixo. Não sei se esse cara tá... Não sei, mano, mas porque é muito estranho, mano. De novo esse André sendo expulso. De novo, mano, alguma coisa tem de errado com esse jogador, mano. Porque não é possível, mano. O próprio jogador ali que foi expulso contra o Palmeiras, de novo hoje foi expulso e quase comprometeu ali o resultado do Corinthians, né, mano? O André foi expulso, o Corinthians jogou o segundo tempo inteiro com a menos e como eu falei, mano. Segundo tempo ali, cara, no segundo tempo é um jogo bem ruim, né, cara? O segundo tempo é um jogo bem ruim. O Vasco ali, né, com um a mais e mesmo assim, cara, quase nem levou perigo pro Corinthians. O Cauê ali, né, o goleiro do Corinthians ali, né, o Hugo Souza tava de fora, né, tava suspenso. O Cauê ali, o goleiro ali que, se eu não me engano, era da base, né, entrou ali, jogou de titular hoje e, mano, acabou que esse goleiro aí do Corinthians fez uma boa partida, hein, mano. Salvou ali, até que fez ali algumas defesas ali no segundo tempo. Tudo bem, né, cara, que o Vasco quase nem levou perigo. Como eu falei, cara, o time do Vasco é um time horroroso, mas acabou ali que fez algumas defesas ali, né, e segurou ali o resultado ali pro Corinthians, né, cara, principalmente ali no segundo tempo. O Vasco em cima ali pressionando, né, no finalzinho do segundo tempo. Mas assim, cara, como eu falei, mano, um jogo ali que não deu praticamente nada no segundo. O Vasco ficava com a bola, mas muito sem criatividade, né? E acabou ali que terminou assim. O Corinthians venceu ali o Vasco por 1-0, uma vitória ali na raça, né, cara? O Corinthians venceu ali com um a menos, acabou que venceu o Vasco por 1-0. E assim, cara, uma coisa, cara, que a torcida do Corinthians não pode reclamar, que o time do Corinthians tem entregado muito, é vontade. Os jogadores do Corinthians têm muita vontade, ó. Eu sou palmeirense, irmão. E olha, cara, como eu queria, mano. Como eu queria que os jogadores do Palmeiras tivessem a vontade que nem tem os jogadores do Corinthians. Os jogadores do Corinthians ali com muita entrega. O Corinthians ali sempre, né? A torcida do Corinthians sempre pede ali que os jogadores ali tenham vontade, entrem em campo rasgando na bola, né? Com raça. E os jogadores do Corinthians têm feito muito isso. Tem feito o que a torcida do Corinthians pede, que entrega, é raça. Jogar com alma, jogar com coração, né? Que é o que os jogadores do Corinthians faz, mano. Os jogadores do Corinthians com muita entrega, muita raça, né? O Corinthians ali que os jogadores do Corinthians que entregam muito, né? Falta de vontade não falta para esse time do Corinthians. E o Corinthians acabou que venceu ali o Vasco por 1-0. Então é isso, rapaziada, esse foi o pós-jogo, espero que vocês tenham gostado, valeu, falou e fui, ó, daqui a pouquinho a bola rola, Bragantino e Palmeiras, e hoje depois do jogo tem pós-jogo de Palmeiras e Bragantino, e Atlético Mineiro e Flamengo tem outro jogo também, né, tem um Fluminense que pega o Chapecoense, e amanhã eu falo mais sobre essa rodada do Campeonato Brasileiro. Então é isso, tamo junto, até o próximo vídeo, falou!